O Conexões Criativas dessa semana vai abordar um assunto sério: propriedade intelectual. E por que eu estou em meio aos livros infantis? É que nesse mês da criança, os pequenos leitores ganharam um super presente. Desde 1º de janeiro, as obras todas do consagrado escritor de livros infantis Monteiro Lobato caíram em domínio público. Adaptar, traduzir, imprimir, ou seja, fazer qualquer uso econômico das criações literárias de Monteiro Lobato sem ter que pedir autorização a qualquer titular de direitos é uma realidade explorada por editoras e autores em releituras. Qual a importância de trabalhar com Monteiro Lobato? Para mim, muito especial, né? Porque eu sou Emília, não pela personagem, sim por uma tradição de família, mas eu li tudo de Monteiro Lobato, assisti Sítio do Pico-Capau Amarelo, então é uma grande felicidade. E isso aconteceu este ano de 2019, quando ocorreu 70 anos, né, completou 70 anos da morte dele, e aí outras editoras puderam publicar. A FTD fez uma seleção primorosa, né, e nós temos aqui alguns exemplos. Por exemplo, o que você destaca aqui dessa coleção? Difícil até, né? Mas Aventuras no Sítio. Todos nós nos lembramos de tudo que a Emília fazia naquela época de sítio. Mas tem também o Museu da Emília, que dá para a escola fazer até teatro. E qual a importância, Emília, né, da literatura infantil? A literatura infantil traz para a criança uma viagem na literatura. Ela é transportada a vários mundos, a várias situações. Você é uma leitora? Sim. Desde sempre? Desde sempre, desde sempre. Na minha infância, com uma querida professora que eu tenho assim um carinho muito grande pela Dona Santina, que ela dizia: quanto mais você puder ler, melhor você vai escrever. E isso ajuda na vida toda da gente, no vestibular, na profissão, em tudo. Então eu gosto muito de ler. E agora, relendo os títulos de Monteiro Lobato, né, que eu li na minha infância. O Conexões vai para um rápido intervalo e voltamos já. De volta do intervalo, você vai conferir uma entrevista com o advogado Paulo Lhoa sobre produção intelectual e direito autoral. O advogado Paulo Lhoa tem se dedicado há mais de 20 anos à área do direito de propriedade intelectual. Proteger uma criação ou ideia inovadora é preponderante para se evitar que terceiros a explorem à revelia. Direito autoral é a legislação que protege o autor, né, e a sua criação intelectual, né? O direito autoral é a Lei 9.610 de 98, né, e faz parte de uma área do direito, de um ramo do direito chamado propriedade intelectual. Envolve direito autoral, software, propriedade industrial, que seriam as marcas e patentes, biotecnologia, enfim, concorrência desleal, né? Todas essas áreas, todos esses ramos do direito envolvidos na propriedade intelectual. Na época de toda essa tecnologia de comunicação, de informação, as TICs, esse momento que a gente vive de internet, é difícil conseguir preservar o direito autoral? Realmente vivemos um momento muito difícil para o direito autoral, né? Justamente por conta dessas novas tecnologias. A facilidade de transmissão, divulgação e a facilidade de acesso das pessoas, né? Muitas vezes as obras, ela acaba fazendo uma difusão dessas obras, mas ao mesmo tempo cometendo uma violação também, né? O direito autoral, ele foi concebido dentro de uma estrutura onde você tem a materialização da obra, né? Ou seja, você tem uma ideia, você tem um pensamento, você materializa aquela ideia e aí sim você tem o surgimento do direito do autor, o surgimento da obra. É a forma com que ele é remunerado pela sua criação, de todo o empenho, de todo o desenvolvimento que ele faz, né? E daí a pouco agora, com esse
essa desmaterialização, vamos dizer assim, diante das novas tecnologias, diante da internet, né, o autor acaba se vendo com dificuldade de poder protegê-la, né, e defendê-la do uso indevido, do uso desautorizado. É obrigatório a esse autor, a esse criador, fazer o registro autoral, né, buscar esse direito autoral? No direito autoral, o direito ele é apenas declaratório, ou seja, não há necessidade preemente de você registrar. Você pode usar de todos os meios em direito admitido para fazer prova daquela autoria. Mas aqui já é um conselho para os autores: busque proteger a sua obra dentro daquele gênero que você trabalha, né, literários, artísticos, científicos, e aí você tem desde a Fundação Biblioteca Nacional, que é o órgão próprio para o registro de obras literárias, artísticas e científicas, Escola de Belas Artes, né? Então, toda e qualquer forma de você buscar fazer essa proteção de meio legal. Independente da forma de proteção, aí quando a obra ela exterioriza, ou seja, quando o autor coloca essa obra no mercado, quando ela é distribuída, ela é divulgada, né, ela atinge várias dimensões, né? E o que pode acontecer nesse meio? O que pode acontecer é de um uso desautorizado. Ou seja, alguém simplesmente porque acha interessante o uso de uma obra que está na internet, foi divulgada por alguma forma, eles se acham no direito de apropriar daquela obra, né? Então, e nós temos exemplos, milhares de exemplos no Brasil todo, de tudo quanto é forma, né, de tudo quanto é tipo de utilização desautorizada. Mas aí você se depara inúmeras vezes com a utilização de uma letra de música de alguém, uma música mesmo de alguém, né? Fotografia, então, nem se fala, né? O próprio direito de imagem, que é um outro contexto, não é direito autoral, tem uma previsão constitucional, mas a imagem também acaba sendo muito utilizada e utilizada indevidamente, né? Mas a fotografia, ela atinge dimensões assim estratosféricas com relação a isso, né? Então, a pessoa quer fazer o uso de uma fotografia para um marketing de uma empresa, né? Para um filme, e ele entende ou acha, né, que por estar na internet seria livre e poderia pegar e fazer uso. A lei, ela deixa bem claro, e o que está previsto na legislação serve para o mundo físico como também para o mundo virtual. É que depende de autorização do autor toda e qualquer forma de utilização da sua obra. Então, o autor, ele detém esse direito de autorizar ou não autorizar a utilização da sua obra. Paulo, essa área da economia da cultura e da indústria criativa é uma área muito desconsiderada. Então, eu imagino que seja difícil no entendimento da justiça de muitas vezes um montante tão alto de indenização. Como é lidar com isso? Como é conseguir convencer o juiz de que é isso mesmo, de que houve uma violação patrimonial, uma violação moral a esse direito do autor? A lei diz o seguinte, que em caso de violação do direito autoral, o autor da violação, né, o violador perderá para o autor tudo aquilo que ele ganhou, tá certo? E, inclusive, poderá perder até os equipamentos que ele utilizou na violação, tá? Mas, quando a gente fala de reprodução de obras literárias, artísticas, né, estabelece que o número de reproduções feitas. Então, vamos supor uma tiragem de 100 mil, certo? Então, o juiz vai fazer um cálculo que seria 100 mil utilizações, quantas fotos? Uma foto, duas fotos, uma obra, uma música, né? Quanto é que seria a autorização para aquilo, tá certo? E aí faz essa multiplicação simples e chega-se a um valor. Quando não se sabe o número de reproduções feitas, aplica-se o número de 3 mil. Então, no mínimo, vai se multiplicar o valor da foto, o número de fotos reproduzidas por esse valor de 3 mil. Mas isso também não é tão simples assim como eu estou falando, porque a gente fala que vai para a liquidação de sentença,
né? Onde vai ser arbitrado esse valor através de uma perícia, né? Por exemplo, eu já tive casos aqui mesmo no estado onde a perícia chegou ao valor de mais de 6 milhões de reais, né? O juiz, mesmo com a perícia no valor de 6 milhões de reais pela utilização indevida de 4 fotos, ela reduziu essa indenização, vamos dizer assim, fixou essa indenização no valor de 2 milhões e 800. Ok, Paulo. E a outra questão é, quando é que essa obra ela cai em domínio público? Tem alguns casos previstos na legislação que a gente chama de função social do direito, né, autoral, que é para que a sociedade possa usufruir também dessa obra sem violar o direito do autor. Então tem alguns casos estabelecidos a partir lá do artigo 46, né, para que você, de pequeno trecho da obra, para fins didáticos, né, para uso em judicial, enfim, várias outras formas, onde você pode fazer o uso do direito autoral, se encaixar ali dentro daqueles artigos, que você não está cometendo violação ao direito do autor, desde que você indique o nome do autor, né, o titular daquela foto e o local da onde você retirou aquilo. Depois é quando nós temos a obra caindo efetivamente em domínio público, né? Isso ela caindo em domínio público, o direito autoral, né, a família, os herdeiros param de receber ou de autorizar, né? Então qualquer pessoa, editora ou qualquer coisa pode fazer uso daquela obra, né, e não estará cometendo a violação. Por exemplo, a gente está vivendo um momento das obras de Monteiro Lobato, né, agora elas caíram em domínio público e várias editoras estão, né, publicando releituras ou enfim, a partir dessas obras. É exatamente esse último caso. É justamente isso, ou seja, há uma permissão legal. A lei determina que após a morte do autor, as editoras podem republicar aquilo, né? Eu não posso pegar uma obra já pré-existente do Monteiro Lobato e fazer uma cópia dela ou igualzinho. Eu tenho que fazer uma edição, uma editoração, aí eu posso usar, né, o direito autoral. Uma adaptação? Não, adaptação também não, porque a adaptação você dependeria de autorização. Então tem que ter muito cuidado com isso. É difícil balizar se é má fé ou desconhecimento, já que existe uma complexidade muito grande envolvida? Não tem muito como balizar, porque a gente assim sempre quer crer que a sociedade está usando de boa fé. Ou seja, ela não tem um interesse efetivo de se locupletar, né, de ganhar em cima daquilo. Então, essa boa fé que eu digo seria o seguinte, desconhecimento, né? Mas hoje, como as coisas são muito rápidas e as indenizações são muito altas, né? O prejuízo de uma demanda judicial pode causar outros prejuízos. E quando a gente fala de empresa, principalmente, né, que fica fazendo uso indevido de obras, né? Então, o que essa empresa ela tem que fazer? Ela tem que ter uma boa comunicação, ela tem que ter um bom corpo jurídico, ela tem que ter a agência, tem que ter uma boa agência, porque ela vai também ter que ter essas informações. Você imagina, você pega para poder fazer uma mídia de uma empresa e daí a pouco você usa uma foto e aquela empresa ela é solidária no pagamento daquela dívida. Então, daí a necessidade de um bom profissional, de um bom profissional de comunicação, de um bom profissional de marketing, né? Porque ele tem que ter esse conhecimento. Se ele não tiver, vai ter que perguntar para o jurídico para poder ajudar naquilo que a empresa mais quer, que é vender o produto dela, vender aquele serviço, né? Mostrar, ampliar, fortalecer a sua marca através dessas mídias, dessas propagandas, né? Ela tem que fazer de uma forma correta, né? Senão comete uma violação de imagem, comete uma violação de direito autoral. Obrigada. Eu vou agora para um rápido intervalo e no próximo bloco, emoções infantis. Programa Conexões Criativas, com Ivana Esteves. Oferecimento Zaya.
inovação e negócios. SlimMed, Centro Integrado em Saúde da Mulher e na Forma Delas. Mulheres que inspiram. De volta do intervalo, nós vamos conversar sobre oficina de emoções. As crianças devem ter as suas emoções levadas em consideração. A literatura é um caminho para se explorar essas emoções. Além da leitura, as brincadeiras em oficinas de emoções são outro caminho para acessar os sentimentos infantis. A oficina das emoções é um momento separado para a criança, para ela aprender a lidar com suas emoções. Esse é o nosso objetivo final, né? É um espaço separado para a criança, para ela conhecer suas emoções, reconhecer dentro de si essas emoções, né? E aprender a lidar. Né? E como é que você faz esse trabalho? Esse trabalho é feito de forma lúdica, a criança aprende brincando. Essa é a principal tarefa da criança, né? O principal trabalho. E ela aprende brincando. Então a gente vai brincar de sentir raiva, por exemplo. A gente vai entender como essa raiva ela age dentro da gente. É como que a gente aprende como que é. Que a raiva é como se fosse um vulcão que de repente ela tá ali guardadinha e de repente, uau, ela aparece e incendeia. A gente tem que entender que esse vulcão ele não pode soprar para todo lado. Ele pode emergir ali, mas ele tem que ser um vulcão assertivo também, né? Ele precisa ser um vulcão em que ele seja visto, mas também contido pela própria criança. Não é correto você impedir a criança de sentir raiva, né? Não é o adequado. É que a criança sinta raiva e entenda que isso que ela está sentindo é raiva, que é natural sentir essa raiva que ela sente, mas que ela precisa lidar, por exemplo, com forma adequada. Por exemplo, posso bater no amiguinho? Não posso, né? Mas de repente eu posso pegar um papel e jogar toda essa agressividade minha rasgando um papel, né? Direcionar para rasgar esse papel. Outra emoção trabalhada também é a tristeza, na oficina das emoções, é a tristeza. Então, assim, todos nós sempre nos sentimos tristes e as crianças, de repente, elas não estão entendendo que aquilo é natural, que aquilo, ou de repente, o pai fala, né? Olha, eu choro. A gente vê muito o adulto falar, não chora, para de chorar. Isso é errado. É errado porque eu estou reprimindo uma emoção do meu filho, né? E, na verdade, enquanto ele precisa ser acolhido, eu preciso falar, vem cá, o que foi? Você se sentiu de que forma quando a sua professora, de repente, deu errado na sua prova, né? Recusou te auxiliar com alguma coisa? Como foi que você se sentiu? Né? Como foi que você se sentiu quando o coleguinha se recusou a dividir o lanche com você? Você se sentiu triste por isso? E acolher essa tristeza e mostrar, olha, você está se sentindo triste. É natural se sentir assim, né? Mamãe também sente assim. É dialogar com a criança, para que ela entenda melhor as suas emoções. E o medo? Também? Também, da mesma forma. Tanto a alegria, né? De repente, uma alegria exagerada, ela pode causar ansiedade, né? Uma alegria, né, que não se contém causa ansiedade. Então, de repente, eu sei que você está alegre, né? Eu sei que sair e ir pro parque no fim de semana é muito bom, mas isso vai acontecer daqui 2 dias, veja, né? Tem amanhã, tem depois de amanhã, e aí sim, né, a gente vai lá pro parque. E os nossos medos, né? Nossos medos. O medo, ele surge ali por volta dos 2 aninhos, a criança já começa a entender o que é o medo, né? Ela começa a sentir, porque antes disso a criança ela não tem noção, né? Do perigo. E no momento em que ela se conscientiza do perigo, né? É algo positivo, mas também não pode ser
de forma exagerada. E o primeiro medinho ali da criança vai ser a separação da mãe, a separação dos pais, né? Que pode gerar uma ansiedade de separação. Né? Então, o medo de estar longe, o medo de perder você que é minha mãe, você que é meu pai, né? E essa a consciência de que as coisas são, que as coisas têm fim, ou então de que existe uma possibilidade de fim de um relacionamento, existe a possibilidade da perda de um objeto. Tudo isso tem que ser trabalhado. Então, agora no dia 19 de outubro, né, aproveitando o mês das crianças, o núcleo da família aqui do Slim Med vai fazer um movimento que inclui a oficina da emoção. Como vai ser esse movimento da oficina da emoção? Nesse dia 19, nós vamos estar mobilizando toda a clínica, todos os nossos clientes, todos os nossos pacientes para estarem aqui com a gente, né? E teremos um momento de oficina para todas as crianças, que a gente vai trabalhar todas essas 5 emoções básicas, né? Aqui não tem o nojo, mas também vamos trabalhar o nojo. Nós vamos começar, né, trabalhando alegria, medo, raiva, o nojo, a tristeza. Então nós vamos trabalhar essas 5 emoções básicas. Vai ser um dia muito divertido para todas as crianças, eu espero. E elas vão ter a oportunidade de entrar em contato com essas emoções e entender como é possível lidar com elas nesse dia. Nesse dia também vamos ter, né, leituras, não é? Uma oficina de leitura, uma oficina de desenho para as crianças enfrentarem aí seus medos, desenhando seus monstros, desenhando as suas emoções. E vai ter a parte da gastronomia também. Isso, vamos estar com a nutricionista Andressa, né? Ela vai estar trabalhando o paladar com as crianças de forma mais divertida. Então, as frutas, as verduras também, sim, né? Entrelaçando com esse nojo também, né? Imagino. Porque a criança tem sempre esse nojo de alguns alimentos. De forma mais adequada, né? Com brincadeiras. Então, fazendo esse link da brincadeira e do comer, para simbolizar, dar um novo significado à alimentação infantil. E qual a importância dos pais estarem juntos nesse momento? Super, o pai ele é o direcionador dessa criança. Estando aqui com a criança, ele vai poder ter acesso à mesma informação que a criança e em casa é que ele vai direcionar. Aqui é uma fatia do bolo. O pai tem o bolo todo em casa, né? Então o pai aprende sobre essa fatia do bolo aqui e em casa ele direciona a criança conforme ele também aprendeu aqui com a gente. O Conexões Criativas fica por aqui, mas eu te espero na próxima semana para falar de inovação, educação, sustentabilidade, meio ambiente, empreendedorismo e indústria criativa. Aqui na TV Ambiental, a TV que te reconecta. Programa Conexões Criativas, com Ivana Esteves. Oferecimento Zaya, inovação em negócios. Slim Med, Centro Integrado em Saúde da Mulher e na Forma Delas. Mulheres que inspiram.